Agora, voltem comigo para Gênesis. Observem aqueles garotos vindo para adorar, ambos adorando. Agora, Caim adorou a Deus de todo o seu coração. Ele fez um sacrifício, construiu um altar, adorou ao Senhor, tão sincero quanto sabia adorar. Sinceridade, altares, ser membro de igreja, tudo isso não significa nada, nem um pouco. Então, Abel veio, não com beleza. Quero que vocês percebam isso. Sempre tenham em mente, especialmente vocês aqui. Às vezes é isso. Vou pregar para vocês, irmãos pentecostais, aqueles que estão patrocinando minha reunião. Entendem? Ouçam, de alguma forma, há algo errado, isso mesmo. Receio que estejamos começando a agir muito parecido das outras igrejas e coisas assim. Vocês estão descuidando, irmão. O que precisamos hoje à noite é de um bom e velho reavivamento que quebre essa frieza e traga as pessoas para fora, para a luz. Bem, em primeiro lugar, você sabe, é a mesma coisa que colocou Israel em problemas. Eles queriam um rei como os outros gentios, ou as outras nações e gentios. Eles tiveram problemas com isso. Não tente seguir um padrão que não seja o do Senhor Jesus Cristo. Deixe ele ser o único centro entre você e Deus. Jogue fora estas coisas. Deixe de lado todo o peso que atrapalha. Comece de novo com o Evangelho. Você sabia que as pessoas hoje estão buscando membros? Eles fizeram isso. Quando o reavivamento dos metodistas veio, houve uma grande transformação. Eles tiveram um verdadeiro reavivamento. Mas deixe alguns deles começarem a se separar, e então novas pessoas entram. Eles começam a ficar frios e formais. Os metodistas tinham cura divina, eles tinham o poder de Deus. Ora, o próprio livro religioso de John Wesley, que tenho em casa, alguns trechos do livro relatam que ele esteve aqui na América, ele e Asbury, e ele estava indo a cavalo para orar por uma mulher. O cavalo caiu e quebrou a perna, e ele desceu, ungiu o cavalo com óleo em nome do Senhor, montou nele e foi embora. Hoje, se você pregar cura divina, eles te expulsam da igreja metodista. E John Smith, o fundador da igreja batista, minha própria igreja, ele orava tanto durante a noite que sua esposa tinha que guiá-lo até a mesa. Seus olhos ficavam tão inchados e fechados de tanto chorar. Hoje em dia, você não consegue tirar nenhuma lágrima de um olho batista. Qual é o problema? Algo deu errado, porque eu não sou nada contra as igrejas metodista ou batista. Eles são meus irmãos, mas a questão é, irmão, algumas gerações depois dos apóstolos, como era no começo, começaram a deixar cair as barreiras. Este vem com muita teologia, muita educação e fazem Deus fugir pela porta. Isso nunca substituirá o poder de Deus. Orgulho, algo grande, construir uma grande igreja, ter um nome famoso. Esse é que é o problema com nossas igrejas hoje. Estamos tentando conquistar mais membros. Cada igreja está tentando competir pela sua organização, puxando para o seu lado. Todas elas estão bem. Eu sei que isso pode parecer um pouco forte, mas é bom. Vê? Isso mesmo, é bom. Mas as assembleias querem ser as maiores. Os unicistas querem que a deles seja a maior. Cada uma quer ser a maior. Como você pode fazer algo para Deus quando Estamos tentando buscar honra, procurando reconhecimento uns dos outros. Irmão, a verdade é que todos somos apenas pó, e Deus pode nos levar a qualquer momento. Busque a Deus de todo o seu coração. As igrejas são todas boas, cada uma delas. Não tenho nada contra nenhuma delas, todas são boas, mas o que precisamos é de Cristo nessas igrejas.
Vocês estão deixando de lado a parte mais importante. Isso mesmo. Agora, olhe para Caim. Ele veio com sinceridade. Mas veja, o antecedente, seu pai, o diabo. Quem é ele? Ele foi influenciado por seu papai. A razão que lá no céu, quando ele estava lá em cima, ele estabeleceu um reino mais bonito, mais elaborado, mais atraente que o de Miguel. Ele tentou obter um reino maior. Foi por isso que ele foi expulso. Orgulho, beleza, arrogância. E quando ele chegou aqui, essa mesma natureza estava presente em seu filho. E ela ainda não morreu, isso mesmo. Oh, uma grande igreja, dizem, eu pertenço à maior igreja da cidade. E isso não significa nada, absolutamente nada. O que importa é, como está seu coração diante de Deus esta noite? Isso é o que segue. Essa é a questão. Jesus nunca veio para que construíssemos grandes igrejas. Ouçam aqui, deixe-me dizer uma coisa, e isso é à parte. Jesus nunca nos pediu para ordenar ou fazer qualquer igreja. Ele nunca deixou uma palavra para que construíssemos uma igreja. Ele nunca deixou uma palavra para que tivéssemos uma organização. Ele nunca deixou uma palavra para que tivéssemos um seminário. Ele nunca deixou uma palavra para construir um hospital. Ele nunca deixou uma palavra para fundar uma escola ou investir em educação. Mas ele disse à igreja: pregue o evangelho em todo o mundo, então eu retornarei. Nada contra a organização, igreja, hospital, todos eles estão bons, mas colocamos nossa ênfase nisso em vez de levar o evangelho ao mundo, enquanto 2/3 do mundo nesta noite nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. Como ele pode vir? Ele virá quando o evangelho tiver sido pregado. Não apenas passando folhetos agora, isso está bem, passando folhetos, mas pregar o evangelho significa demonstrar o poder do Espírito Santo a todas as nações que eu chamarei como testemunhas. Amém, isso mesmo. Observe Caim lá atrás. Era tão religioso quanto podia ser. Ele foi e construiu um lindo altar, ofereceu seu sacrifício, ajoelhou-se com toda a sua pompa, exatamente como seu pai. Ele não era ateu, ele não era um incrédulo. Não, Senhor, ele era um crente. Exatamente isso. Então existe tal coisa como ser um crente e ainda assim ser condenado. O diabo crê e estremece. Quando os demônios viram Jesus, eles confessaram publicamente que ele era o Filho de Deus e pediram misericórdia. Isso é verdade. Lá estava Caim ajoelhado, adorando. Arrumou todos os grandes lírios, imagino, em seu altar. Ele trouxe os frutos do campo, colocou-os ali e se ajoelhou e disse: agora, Jeová, olha como este altar está bonito. Olha para aquele altar simples daquele bando de fanáticos ali. Dá uma olhada naquele lugar simples que aquele bando de santos roladores tem lá. Veja só em que lugar comum eles estão adorando. Aquele Abel, aquele cordeirinho fedorento pendurado ali. Olha aqui e veja o que eu fiz para ti. Construí essa grande igreja, coloquei tudo aqui. Está vendo o que eu sou? Eu fiz algo grandioso. Isto vai mostrar psicologia, vai atrair pessoas. Oh, que coisa! Essas são obras do diabo, isso mesmo. Ele disse: agora receba-me, Jeová. Tu sabes que eu creio nisso. E Deus o recusou categoricamente, isso mesmo. Lá vem o pequeno Abel, puxando aquele cordeirinho com uma revelação espiritual que ele sabia que não foi a fruta que os tirou do jardim do Éden. Ele sabia que foi o sangue, e a vida não está nas plantas, ela está no sangue. Aí vem ele com uma pequena corda enrolada ao redor, ou uma videira ao redor daquele cordeirinho, colocou-o no altar e disse: é isso, Senhor. Deus disse: isso é justificação. Amém. Então, veja, seu irmão estava com ciúmes.
Essa raiz de ciúmes nunca sai da classe alta da sociedade. Não, Senhor, ela ainda está lá. Amém. Ainda está lá. Não irá embora. Criará raízes e camas no inferno. Observe, ele subiu lá e matou seu irmão. Observe esses dois espíritos saindo dali. Observe como eles dominaram o mundo. Aqui eles saem de Gênesis. Observe qualquer coisa que você queira. Observe a ordem mundial. Observe tudo. Conforme isso vem por Gênesis, passa por um processo e agora ele subiu aqui e floresceu na semente para produzir a mesma coisa que era em Gênesis. Aqui está a videira falsa, aqui está a videira verdadeira, e ambas estão crescendo lado a lado. Você percebeu que Judas Iscariotes era tesoureiro da igreja, da mesma tribo do Senhor Jesus? Ele era um homem importante, era irmão dos demais, sentava-se no mesmo banco, cantava os mesmos hinos, adorava o mesmo Deus, pregava o mesmo evangelho. E era Judas. Você percebe que esse mesmo Espírito se move por toda a igreja? Mas onde Judas mostrou suas cores foi no Pentecostes, pouco antes do Pentecostes, antes que eles realmente nascessem de novo. As pessoas não creem nesta noite. Muitas delas não creem que haja tal coisa como uma experiência de ser nascido de novo. Elas dizem, está tudo em sua mente. Não, está em seu coração, irmão. É isso mesmo. Observe, aqui vêm essas duas videiras crescendo. Vamos seguir esses dois espíritos agora. A primeira coisa, você sabe, nós os veremos. Primeiro, na arca havia uma pomba e havia um corvo. Ambos eram pássaros. Um podia voar para o mesmo lugar que o outro estava, e ambos pousariam no mesmo puleiro, talvez, no segundo andar da arca. Ambos eram pássaros. Um podia voar onde o outro estava. Um deles representava o Espírito de Cristo e o outro o Espírito do Anticristo. A única maneira que você poderia diferenciá-los era testando sua dieta. Soltaram o corvo e ele ficou satisfeito comendo cadáveres, voando de um corpo morto para outro, remexendo entre a podridão. Ele estava satisfeito por estar lá fora nas coisas do mundo. Mas, quando a pomba voou, ela não conseguiu encontrar descanso para as solas dos pés e ela voltou novamente. Irmão, deixe-me lhe dizer, se você já nasceu do Espírito de Deus, o mundo fede para você e as coisas do mundo se foram. Isso mesmo, você não tem mais estômago para aquilo, porque a pomba não conseguiu comer. Porque a pomba é um pássaro que não tem fel, ela não consegue digerir aquilo. E todo homem que é nascido do Espírito de Deus e toda mulher não pratica as coisas do mundo. Eles saíram do mundo e estão separados e levam um tipo de vida diferente, porque eles não conseguem mais digerir aquilo. Seus aparelhos digestivos foram mudados, foram convertidas. Seus apetites são pelas coisas de Deus, olhando para cima, reuniões de oração e assim por diante. Eles não têm tempo para pistas de patinação, danças e salões de baile e assim por diante. Eles passaram da morte para a vida, tornaram-se novas criaturas. Eles não querem mais essas coisas. Mas eu quero lhe mostrar algo. Você pode colocar a carcaça de um animal morto ali no campo e uma pomba não chegará perto dela. Uma pomba pousará em outro lugar e comerá o trigo. Mas aquele corvo pode pousar ali e comer a carcaça morta e voltar e comer também o trigo. Exatamente. Então, você tem que observar esse indivíduo. Veja, ele é um hipócrita para começar. Isso mesmo. Observe a evolução dessa linhagem, de ambas. Poderíamos tipificá-la do começo ao fim. Aparece com Esaú e Jacó da mesma forma. Vamos levá-la para Israel, um belo tipo.